seu elevador. Uma solução de comunicação para conectar síndicos com seus moradores. Modernize a comunicação em seu prédio. Já são 300 telas só em Campinas. Acesse eletromidia.com.br. Mirval Pereira fala de política, Miriam Leitão de economia, Jorge Luque de vinhos. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. De segunda a sexta, na CBN. Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg. Vai para Viracopos? Ao planejar uma viagem, nada melhor do que começar a sua jornada indo para o aeroporto na comodidade e segurança do seu próprio carro, não é mesmo? E na volta para casa, evite filas e espera. Com o Estapar Reserva, ficou tudo mais prático, rápido e seguro. Reserve sua vaga pelo site ou baixe o app Estapar Vaga Inteligente e estacione no aeroporto de Viracopos com descontos especiais. Diárias avulsas a partir de R$17. Consulte condições. Aonde quer que você vá, Estapar. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN. Quarta-feira, 20 de julho de 2022. Servidores da Agência Brasileira de Inteligência manifestaram apoio ao sistema eleitoral do país e informaram que confiam na segurança das urnas eletrônicas. A nota publicada hoje é uma reação aos ataques feitos na última segunda-feira pelo presidente Jair Bolsonaro, que reuniu embaixadores para espalhar informações falsas sobre o sistema de votação. Os servidores da ABIN destacaram que têm prestado apoio técnico ao TSE para a implantação de sistemas e dispositivos para garantir a inviolabilidade das urnas eletrônicas. Uma operação policial conjunta apreendeu aproximadamente meia tonelada de maconha em Seropédica, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A droga estava escondida num veículo que trafegava pela rodovia Presidente Dutra. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carga saiu do Paraná e seria levada para Copacabana, na zona sul da capital fluminense. 3 pessoas foram presas. O Flamengo entrou com uma ação no STJD para tentar decidir em casa a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. O clube carioca se sentiu injustiçado com o sorteio feito ontem pela CBF para a definição dos mandos de campo. A diretoria do Flamengo reclama que teve a posição invertida antes da definição. O primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, deverá renunciar hoje ao cargo. A coalizão que governa o país entrou em colapso após o premier não alcançar a maioria durante um voto de confiança no Senado. Mario Draghi foi nomeado há 17 meses. No horário de Brasília, 4h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mac, locação de caminhões Monkey e guindastes. Apresentação, Carlos Cabela. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a CBN Campinas. Estamos chegando com a segunda edição do CBN Esportes nesse dia 20 de julho de 2022, uma quarta-feira, e quarta-feira é quarta de futebol. Aliás, tem muito futebol hoje na CBN Campinas. Aliás, vamos transmitir simultaneamente as duas partidas, Ponte Preta e Náutico,
na CBN em 99,1 e também no YouTube da CBN Campinas, o youtube.com/CBN Campinas e no YouTube do Esporte CBN Campinas, youtube.com/Esporte CBN Campinas, Guarani e Chapecoense, os dois jogos simultâneos nos canais, nas plataformas da CBN Campinas. Obrigado a todos vocês que estão ligados e conectados neste momento. Grande abraço, uma ótima tarde para você. Aliás, vai interagindo conosco, tá? 991869070 é o nosso WhatsApp. 991869070 é o nosso WhatsApp. E você pode interagir com a gente também através dos dois canais do YouTube, tanto do Esporte CBN Campinas, como também do canal da CBN Campinas. Você pode mandar aquela mensagem, aquele recado, aquela interação junto com a gente nessa tarde de quarta-feira. Vamos lá então, não é? Júlio Nascimento, seu destaque, Júlio, chega mais. Cabela, quarta-feira importante para o futebol de Campinas, que tem rodada decisiva que encerra o primeiro turno. Nessa briga contra a zona de rebaixamento, pontuar é mais do que importante. O Guarani, que visita a equipe da Chapecoense com estreias no time titular, e também vamos atualizar a situação envolvendo o mercado com possíveis saídas do elenco. E também vamos falar da Macaca, que recebe a equipe do Náutico nesta quarta-feira no Majestoso, sem o seu principal jogador. Luca, vetado pelo departamento médico, está fora do jogo. Pois é. Aliás, desde janeiro, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre, mas desde janeiro que se pede da Ponte Preta um meia articulador, o cara que pensa, o cérebro do time e tal, né? E quando tem o cérebro do time, o principal jogador do elenco tá fora. Carlão de Freitas, boa tarde pra você, o seu destaque, Carlão. Boa tarde, Cabela. Boa tarde, ouvintes ligados no CBN Esporte, segunda edição. É brincadeira, né? É muito complicado a vida da Ponte. Quando se tem essa situação, né, de contar com camisa 10 propriamente, um jogador que tem essas características, como você elucidou, aí no dia da estreia, uma atmosfera bacana para o jogo, uma promoção de ingressos, aí o principal jogador, que certamente vai ser o grande parceiro do Elvis nesta corrida anti-rebaixamento, não vai poder jogar. Coisas do futebol, a Ponte vai ter que se superar, a gente não sabe se o Elvis começa como titular ou não, mas vai estar no grupo que enfrenta o Náutico, e a Ponte vai ter que encontrar um substituto do Luca. A altura acho muito difícil, mas um cara que vai tentar fazer aí às vezes do camisa 10 Ponte Pretano. Pois bem, 4 horas e 8 minutinhos, estamos chegando, portanto, com o CBN Esportes, segunda edição, também daqui a pouquinho, dentro do programa, logo no segundo bloco, a gente vai bater um papo com o Rafa Bellatini, direto de Portugal, vamos bater um papo sobre as movimentações de mercado, aliás, o que tem de movimentação de mercado é brincadeira, hein, gente? E também vamos dar um giro pelos clubes de São Paulo, o Corinthians terá a estreia de Yuri Alberto, tricolor enfrenta o Internacional. O Palmeiras terá os reforços no ataque pedidos por Abel Ferreira amanhã. E o Peixe, se acertou com o Lisca. Oficialmente não foi divulgado nada ainda, né? Aliás, o Lisca que deu uma de doido para sair do Esporte, Roberto Lioy. O Santos chegou a um acerto com Lisca para ser o novo técnico do Peixe. A negociação gerou polêmica desde a última segunda-feira. Lisca foi hostilizado pelo torcedor do Esporte por supostamente já ter aceitado a proposta do Santos antes da partida do time pernambucano pela Série B. O presidente do Esporte, Yuri Romão, chamou Lisca de antiético e afirmou que Lisca criou uma narrativa para o Esporte demitir o treinador. Lisca deverá acompanhar o jogo entre Santos e Botafogo nesta quarta-feira, 21h30 na Vila Belmiro, ainda com Marcelo Fernandes à frente do time. Quem também entra em campo nesta quarta é o Corinthians contra o Coritiba, 21h30 na Neoquímica Arena. E com um reforço importante no ataque. Yuri Alberto teve o nome regularizado no bid e fica à disposição do técnico Vitor Pereira. Balbuena, que foi apresentado como reforço por uma temporada, está em casa, mas ainda não joga nesta quarta-feira. Cara, eu me sinto tão à vontade que eu sinto que eu nem fui daqui, porque quando eu cheguei já o pessoal, todo mundo me conhece, eu conheço todo mundo também, então vou tentar retribuir da melhor forma possível, devolver todo esse carinho que estão me dando. Com 9 desfalques do departamento médico, o São Paulo enfrentará o Internacional, também nesta quarta-feira, às 20h30 em Porto Alegre. Jandrei, Léo, Miranda, Alisson, Caio, André Anderson, Reinaldo, Luan e Arboleda. Fora isso, Rogério Ceni não contará com os suspensos Caleri e Patrick.
Thiago Couto no gol, Igor Vinícius, Diego Costa, Luizão e Wellington, Pablo Maia, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor e Igor Gomes, Luciano e Éder, um provável São Paulo para encarar o Inter. Na quinta-feira, o líder Palmeiras terá, enfim, os reforços do ataque para jogar diante do América Mineiro em Belo Horizonte. No clube há 2 meses, o uruguaio Merentiel e há 1 mês o argentino José Manuel Lopes tiveram os nomes regularizados no bid da CBF. Sem Rony e Rafael Navarro, que seguem machucados, tanto Merentiel quanto Lopes têm boas chances de estrear pelo Alviverde. De São Paulo, Roberto Lioi. Legal, Leon, obrigado pelas informações, são 4 horas e 11 minutinhos. Tem gente mandando recado aqui, deixa eu ver aqui, o Fábio Veloso já tá mandando mensagem aqui. Boa tarde, o Lisca não pode ser julgado, ele não fez nada diferente dos clubes. E se puxar pela memória, o Júnior largou o Corinthians uma vez com uma semana, quando viu a roubada que se meteu. Tudo bem, Fábio, concordo contigo. Só que o que nós falamos, inclusive hoje na hora do almoço, falei com o Paradela pela manhã também, comentamos ontem, que é o seguinte, os treinadores reclamam que não tem tempo de trabalho nos clubes, não é? Aí quando ele tem a possibilidade de ficar um pouquinho mais, tentar um trabalho um pouquinho mais longo, aí ele também vira as costas para o clube, exatamente isso. Agora, Carlão de Freitas, os clubes jogam hoje. Hoje tem Santos em campo, Corinthians em campo, São Paulo em campo, só não tem o Palmeiras, Carlão. É verdade, uma quarta-feira com gosto realmente de quarta-feira, né? Porque quando nós temos aquela semana de Copa Libertadores, normalmente os grandes jogos são realizados às terças, mas hoje não. Hoje, com o Campeonato Brasileiro aí, temos grandes jogos, os paulistas em ação, tirando o Palmeiras, né? Mas a gente tem aí o São Paulo, tem o Corinthians, tem o Santos, com não a estreia do Lisca, mas a participação do Lisca, né? Direto do estádio. Agora, que você comentava respondendo ao nosso internauta, né, e falando do Santos propriamente para este jogo, sem a presença do Lisca, mas com a participação dele no estádio, é uma cultura já instalada no nosso futebol, né? Infelizmente não tem como a gente fugir disso, né? Porque quando o treinador está construindo um trabalho sólido, chega a proposta de um clube maior, esse treinador sai correndo, né? Agora, quando um clube contrata um treinador prometendo projeto, prometendo longevidade, prometendo cumprimento de contrato, basta aí uma situação de irregularidade ou alguns resultados negativos para que esse processo seja aí interrompido. Então já é uma cultura instalada. Infelizmente eu não vejo ninguém nadar contra essa maré, né? E nem por parte do treinador e nem por parte do dirigente, então infelizmente a gente vai ter que conviver com isso. O João Galberto Jundiaí tá ligado, manda boa tarde para toda a equipe, quem também manda boa tarde para nós aqui, deixa eu dar uma olhadinha no nome, quem que tá mandando boa tarde é o Marcos Fiapo, boa tarde bancada CBN, bora lá no Moisés Lucarelli apoiar a nega véia, abraços, Fiapo, velha guarda da torcida jovem, valeu Fiapo, obrigado pela mensagem, participação, também manda mensagem que o Evandro lá de Cerquilho, boa tarde, programa CBN Esportes está ótimo com esse formato, muitas informações, obrigado Evandro, grande abraço para você e para a galera em Cerquilho, acompanhando também a CBN Campinas, que tem os trabalhos técnicos do Eduardo Rodrigues, o Bolacha, no Face, no YouTube, Daniel França, supervisão técnica do Marcelo Eloy, comentários do Carlão de Freitas, reportagem Júlio Nascimento, coordenação de esportes, o Rafael Pio, direção-geral Daniela Pedroso. Apresentação, Carlos Cabela. Intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com Rafa Bellatini. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19 3753 4400. Mário Quintino, boa tarde. Vamos chegar falando das estradas, Mário.
Oi, Cabela, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Tem duas informações importantes. Primeiro, para quem vai em direção da rodovia Dom Pedro, para quem segue em direção de Campinas, tem obras na altura do quilômetro 118 em Valinhos e pouco antes, na altura do quilômetro 115, aconteceu um acidente. Por isso, atenção aí para você que sai de Valinhos e vem em direção de Campinas por conta desse acidente, cerca aí de 2 quilômetros de lentidão. Tem outra informação também, Cabela, para o nosso ouvinte que segue na rodovia dos Bandeirantes, altura do quilômetro 92 em Campinas, pista sentido interior, tem um incêndio acontecendo em uma área de mata. Inclusive, as equipes da concessionária que administra a rodovia dos Bandeirantes já estão pelo local fazendo o combate a esse fogo e, por conta disso, a visibilidade no trecho está prejudicada. Por isso, atenção pela Bandeirantes para quem sai de Campinas, vai em direção de Hortolândia e também da região de Sumaré. Cabela. Legal, Mário. Essa camisa branca aí é homenagem ao Santos, que o Lisca tá chegando e tudo isso é uma homenagem que você está fazendo, é isso? É uma homenagem, uma torcida, uma esperança, Cabela. Você vota daqui a pouquinho, Mário. Vamos ver. Você vota já. O Hospital Madre Teodora completa 30 anos de uma caminhada feita sempre com você. Ligue 3756-3000 para exames e consultas. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Conexão Esportiva, com Rafael Bellatini. Muito bem, vamos começar a nossa conexão esportiva com o Rafa. Tudo bem com você, Rafa? Tudo tranquilo? Tá muito calor aí? Tudo bem, Cabelo? Tá um pouquinho mais tranquilo, tá 31 graus apenas, tá uma coisa mais leve, tá sossegado, tá ficando um pouquinho, o clima um pouquinho mais aprazível. Aí na região de Braga, onde você está nesse momento, é a região mais tranquila, mais amena ou a mais quente? Como é que tá? Não, mais ao sul, ali na região do Algarve, lá é mais quente, para Lisboa, ali a região alentejana, no sul é mais quente. Aliás, a região de Algarve, lá o Mourinho ontem, eu nunca tinha visto o Mourinho na beirada do campo de short, só faltou tá de chinelão e camiseta cavada.
E o melhor de tudo é aquele vídeo, não sei se você chegou a conferir, dele reclamando com a arbitragem, ele tá fazendo gestos, criticando, aí de repente ele olha pro banco, faz um sinalzinho de tipo, ele tava só brincando, que ele não tava reclamando nada, tava fazendo uma piadinha mesmo. Foi na hora do pênalti, não foi? Do primeiro gol? Acho que foi esse momento aí, é verdade. Muito bem. Agora, o Rafa, movimentação do mercado, de repente, deu um alvoroço, não? A gente, na semana passada, eu lembro que você ainda falou, é mais ou menos aquilo que a gente já vinha falando, esse ali, aquele lá e coisa e tal, de repente não ia ter mais nada, de repente tem quase tudo. Quase que até o Neymar vai lá pro City, pô. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu vou até começar com essa notícia do Neymar, porque a gente precisa tomar cuidado um pouquinho com as novelas, com as especulações, com todos os comentários que vão surgindo, né? Saiu na imprensa espanhola, na terça-feira, que o Neymar teria sido oferecido para a equipe do Manchester City, que teria rejeitado, né? Que o Guardiola teria fechado as portas e falado, não, Neymar aqui não tem não, a gente não quer. Aquela história toda que a gente comentou, até a questão do Cristiano Ronaldo, a mudança de perfil, querer menos astros desses mais tarimbados, né? O Messi, o Neymar, o Cristiano Ronaldo, para buscar jogadores um pouquinho mais de grupo, que voltem para marcar, tem toda essa novela. E aí, hoje, pouco depois da partida, né, do City, o Guardiola deu uma entrevista falando que não tem nada disso, não, que em momento nenhum, ele falou, até me desculpa, mas essa informação não confere, não, o Neymar não foi oferecido, inclusive me disseram que o Neymar, em primeiro lugar, que o Neymar é um grande jogador, e me disseram que ele é uma grande pessoa, não teve isso não, então toma cuidado, a gente tem que dar um passo atrás de vez em quando, a gente ouve a informação, a gente vê a capa no jornal, mas com muito, sempre citar a fonte, né, inclusive quem falou, porque nessa época, como o Guardiola falou, nesse período do ano, geralmente o Manchester City contrata uns 150 jogadores, viu? Ô Carlão, você gostaria de ver o Neymar no City, Carlão? Seria uma atração, né? Seria uma atração, sem dúvida alguma. Além do poderio técnico do City, o comando, né? O Guardiola comandando o Neymar seria algo muito interessante, sem dúvida alguma. E eu acho que iria agregar. É claro que não passa do famoso balão de ensaio, infelizmente, né? Porque eu gostaria, sim. Seria muito bacana, não só, eu acho que acrescentaria na parte técnica para o Manchester City e agregaria para o Neymar, até pelo comando do Pep Guardiola, e a consequência disso é a seleção brasileira aproveitar. Mas, infelizmente, eu acho que o destino... Não sei se o Rafa pode até me corrigir, mas eu acho que ele deve permanecer no PSG. Aliás, por falar em permanecer no PSG, pelo menos os vídeos que a gente acompanha nas redes sociais mostram que o Neymar está super empolgado, participativo, marcando golaços e mais golaços, né? Eu não sei como repercute esses primeiros dias de treinamento do Neymar aí na Europa. A impressão é essa mesmo, viu, Carlão? Que o Neymar vai acabar ficando no PSG, até porque aparentemente também não tem um clube que vai fazer um esforço para pagar o que o Neymar ganha, né? A gente já falou aqui, passa dos 40 milhões de euros por temporada, é um dinheiro muito grande, você fica naquela dúvida de como vai ser, né? Como é que você sustenta um jogador desse tipo? Então é pouco provável que o Neymar saia da equipe do PSG. Tá entrosado. Ele e o Messi marcaram gols aí no amistoso que a equipe do PSG fez agora, tá num clima descontraído, até teve uma brincadeira aí com o Mbappé, né, que o Mbappé comentou que ele espera já conquistar uma Copa do Mundo, isso que é muito difícil, dando uma entrevista, mas agora a gente espera conquistar mais uma em novembro. Aí o Neymar brinca, né, é dezembro, mas se vocês quiserem ir embora já em novembro, não tem problema nenhum, podem ir embora já no comecinho da Copa. Agora, o Rafa, o Lewandowski foi realmente para o Barcelona e já chega fazendo sucesso, não tem camisa suficiente para serem vendidas, porque acabaram as letras W na impressão do nome dele, não tem mais letra W lá na loja para fazer a impressão do nome do Lewandowski na camisa. Que coisa de louco, hein? Convenhamos que a letra W não é muito produzida assim, né? E aí você tem 2 Ws no nome ainda, fica um pouquinho mais complicado, mas o Lewandowski foi apresentado hoje na equipe do Barcelona, grande reforço, né? O mais esperado, tinha a contratação do Rafinha, que era muito buscada, mas a questão do Lewandowski é, sem sombra de dúvidas, o maior acerto do Barcelona nessa janela de transferências. E rendeu até piadas, né? Porque o Barcelona pagou 45 milhões
de euros, um pouco mais de 245 milhões de reais pelo jogador, vai pagar mais 5 milhões de euros, 27 milhões de reais por rendimento. Porém, o técnico Julian Nagelsmann, que é o técnico da equipe do Bayern de Munique, ironizou. Ele falou assim, né, tem essa situação desse clube aí, que diz que não tem dinheiro para nada, que está falido, mas não para de contratar. A gente não sabe muito bem como. Olha, Nagelsmann, eu sugeriria que você desse uma passada no futebol brasileiro e você veria muitos e muitos times que não têm dinheiro para nada, mas não param de contratar, né? Criou-se até um verbo, cruzeirar. Será que o Barcelona segue cruzeirando? Boa, né, Carlão? O Rafa foi sensacional nessa, né? Podem vir para cá, tem muita escola aqui. Não precisa, é só pegar você que está aí nos estúdios da CBN, Cabela, você desce, pega Benjamin Constant e a Glicério, aí você pega a Glicério ali, você já tem o Moisés Lucarelli e o Brinco de Ouro, principalmente do Moisés Lucarelli, que falam que também não tem dinheiro para nada e contratam um jogador aí que acho que era objeto de desejo de todos os clubes da Série B. Estranho. Acho que tem time que deu uma cruzeirada realmente, hein? E aquela questão, né? Tem todo aquele conceito, né? O que o Laporta defende é que, no fim, um time forte traz resultados melhores e, com isso, o caixa gira com maior facilidade, porque você tem uma Champions League, tem premiação de chegar em outras fases da Champions League, o Campeonato Espanhol também tem uma parte da premiação que é por renda, e também o que eles ganham com publicidade e encher o Camp Nou, né? Temporada passada o Barcelona teve problemas não só com a pandemia, mas depois com o time fraco não conseguindo atrair tanta gente para acompanhar. Já fui algumas vezes para Barcelona e é aquela história, né? Faz parte do pacote turístico. Você tem que ir numa lojinha do Barcelona, você tem que ir num jogo do Barcelona. Mas as informações é que nos últimos tempos já não era uma coisa tão automática assim, né? O Barcelona ia perdendo um pouquinho de seu carisma. Agora, claro, com o Lewandowski, todo mundo vai querer assistir. Gira bastante, mas o Barcelona, ao mesmo tempo, aquela tática velha que tinha no futebol brasileiro, eles estão aprendendo muito bem, né? O Camp Nou é o clube mais brasileiro que você tem no futebol europeu, acho que sem sombra de dúvidas. Porque sabe aquela história de adiantar a cota de televisão para conseguir pagar a conta, né? Que você vende o almoço para pagar a janta? É mais ou menos o que acontece com o Barcelona, que tem vendido parte do que tem para receber de transmissão no futuro para conseguir juntar a grana agora e conseguir pagar suas contas. Mas é aquela história, né? Se o Barcelona conseguir dar o giro, o que entra de grana depois para suprir tudo isso é muito grande. Só para ter uma ideia, quanto que custa uma camisa do Barcelona em euros? Cerca de 90 euros, colocando o nome e tudo ali, vai por volta de 105 euros. 500 reais. 500 reais, isso, mais ou menos. Um pouco mais que isso. Um pouquinho mais que 500 reais. Pois é. Só o Lewandowski, quantas camisas vai vender? Isso é de torcedor, né? Mas a gente tem que lembrar também que a Nike ganha um percentual, eles têm um grande contrato com a Nike, recebem muito dinheiro, agora tem o patrocínio, o Camp Nou também agora tem name rights, eles estão tentando, o Barcelona que se orgulhava de nunca ter colocado patrocínio na camisa, passou a ter patrocínio, agora tem name rights no estádio, porque a conta chegou. São anos e anos e anos de gestões ruins, né? Mas o Laporta dá uma impressão de que está apostando pesado. Se o time der resultado em campo, acho que as contas se fecham. Mas se não vencer, vai ser complicado. Muito bem, são 4 horas e 29 minutos aqui, Rafa. Hoje é aniversário da Gisele Bündchen. Olha só, cara. E aí a gente lá rapidamente já liga NFL. É isso, né? Tem que falar do Gisele, tem que falar de Tom Brady que virá aqui a Europa para jogar esse ano, né? Teremos uma primeira partida na Alemanha, o jogo dia 13 de novembro, mas tem uma situação bem peculiar, viu, Cabela? Porque ontem, né, na terça-feira, começaram a vender os ingressos para os jogos, os ingressos partiam de 70 euros, iam até o máximo de 150 euros, só que o sucesso foi tão grande, a venda foi tão absurda, foi tão rápida essa venda, que esses ingressos hoje fazem sucesso já entre os cambistas, né? Hoje você entrar num site daqueles de revenda, o ingresso mais barato está ali na casa dos 500 euros, tá? Já passa dos 500 euros. Eu dei uma sorte tremenda, porque eu tentei entrar ali, a minha esposa também entrou, e no fim eu consegui comprar um ingresso. Paguei por volta dos 100 euros, que é o preço quase padrão, né, de NFL. Eu falei, não, vamos lá, vamos pagar esse valor. Esse meu ingresso,
Hoje pela manhã tinha duas ofertas parecidas, né, no mesmo setor ali, um por quase 900 euros, esse já foi vendido, e o que resta nesse mesmo setor está sendo vendido por quase 3 mil euros. Dá aquele dilema muito grande, né? Fazer parte da história, primeiro jogo da NFL na Alemanha, Tom Brady, pode ser a última temporada do Tom Brady na NFL, posso ter a chance de ver Tom Brady mais uma vez, ou então 3 mil euros não faz mal para ninguém, né? Sem dúvida nenhuma. E esse jogo da NFL é contra outra equipe americana, não é apresentação. Isso. Não. São só partidas da NFL, né? Contra a equipe do Seattle Seahawks, que é um time mais fraco, né? Essa temporada, principalmente, é um time que tende a ser dos piores do ano. A grande atração é ver Tom Brady. Tampa Bay Buccaneers contra Seattle Seahawks. O mando de campo é da equipe do Seattle Seahawks, mas é claro que o torcedor vai querer assistir o Tom Brady jogar. Fez homenagem para Gisele hoje, está contente, está vendendo muitos produtos e é claro que vai vender muita camisa na Alemanha. Pois é. Ô, Carlão, na nossa atual conjuntura aqui, 3 mil euros vai dar quase 18 mil reais, Carlão. Você queria ver o Tom Brady ou você queria vender o ingresso? Fica complicado, né? É claro que se eu tivesse sobrando, seria uma atração, sem dúvida alguma, acompanhar um jogo da NFL, mas do jeito que a coisa anda, Cabela, com esse dinheiro aí, eu acho que eu ia no mercado fazer uma boa compra, viu? Poxa vida, dá para ir uns par de meses no mercado fazer compra, Carlão, pelo amor de Deus. Você pagou quanto? Olha que não sei não, hein? Não sei não, aqui no Brasil tá tudo muito caro, hein? Você pagou quanto no ingresso, Rafa? Ontem eu paguei 100 euros, hoje ele vale 3 mil. O meu arrependimento é que eu perdi a chance, né? Porque eu poderia ter comprado até 6 ingressos, eu comprei só o meu. Eu devia ter comprado pelo menos mais 1 ou 2 para fazer uma graninha, né? 3 mil euros no bolso de um dia para o outro, que beleza. Que maravilha. Ô Rafa, se você vender o ingresso, você nos chama para ir para Portugal semana que vem, tá bom? Um abraço para você. Um grande abraço, Cabelo. Fazer um churrasco, né? Comprar uma picanha aqui, fazer um churrasquinho, tá numa boa. 3 mil euros dá pra isso e muito mais. Dá pra comprar algumas picanhas. Obrigado, Rafa. Um abraço pra você. A gente vai pro intervalo e volta já. CBN Esportes Campinas, segunda. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Quarta-feira, 20 de julho de 2022. O empresário Eduardo Costa Barros, que foi preso pela Polícia Federal, representou a empresa Construservice numa reunião oficial com o presidente da Condefasf, Marcelo Moreira. O encontro ocorreu em dezembro de 2020 em Brasília e consta na agenda oficial do presidente do órgão. Segundo a PF, Eduardo Costa Barros comanda um esquema de lavagem de dinheiro por meio de fraudes em licitações no Maranhão. Durante a operação, os agentes da Polícia Federal apreenderam R$1.300.000 em dinheiro vivo e relógios de luxo. Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão na capital São Luís e em outras cidades maranhenses. O PDT lançou oficialmente Ciro Gomes como candidato à presidência da República. O nome foi aprovado em convenção nacional na sede da sigla em Brasília. Esta é a 4ª vez que Ciro Gomes disputará a corrida ao Palácio do Planalto. Ele é ex-ministro da Fazenda e ex-governador do Ceará. O governo de São Paulo determinou ao Instituto Butantan a importação do insumo para produzir a Coronavac e vacinar crianças de 3 e 4 anos contra a Covid-19. O laboratório deve comprar da farmacêutica Sinovac 8 mil litros de matéria-prima. A quantidade é suficiente para a produção de 10 milhões de doses. Uma brasileira foi presa na Itália, suspeita de assassinar o marido com uma facada. Edilene Ferreira tem 36 anos e assumiu o crime em depoimento à polícia. Ela alegou que sofria violência doméstica. A brasileira havia se casado com um homem italiano em abril deste ano. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
Trânsito. Muito bem, de volta com o Mário Quintino, agora para falar das ruas e avenidas de Campinas, Mário. Vamos lá então, Cabelo, eu trago informações para o nosso ouvinte que segue pela rua José Paulino, região central de Campinas, trânsito intenso da Aquidaban até a chegada para Campos Sales, pela Campos Sales, trânsito intenso na passagem pelo Palácio da Justiça e na General Osório, apesar do trânsito intenso, por enquanto, nosso ouvinte vai fazendo aí um bom caminho. Eu reforço, melhor dizendo, aquele alerta, Cabela, porque ainda há um trabalho acontecendo na rodovia dos Bandeirantes, altura do quilômetro 92 em Campinas, pista sentido interior. Tem um fogo acontecendo em uma área de mata, ainda há um trabalho acontecendo por ali, por isso, atenção, a altura do quilômetro 92, principalmente por conta aí da visibilidade. Cabela. Legal, Mário, um abraço, até amanhã. Um abraço, até amanhã. Conta com 99. São mais de 50 recursos para tornar as viagens mais seguras. Acesse segurança.99app.com e saiba mais. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Muito bem, de volta, são 4 horas e 39 minutos aqui no CBN Esportes, segunda edição. Lá no YouTube, o Carlos Henrique tá dizendo aqui, ó, Doriva fazia bom trabalho na Ponte, foi pro São Paulo, caiu na carreira e sumiu. Ele é auxiliar técnico... Carlão, me ajuda, o Doriva é auxiliar... O Carlão caiu, perdemos o contato com o Carlão. Ele é auxiliar técnico
do Silvinho, né? Ele era auxiliar técnico do Silvinho no Corinthians, verdade. Bem lembrado aqui pelo Fábio, tá com a gente aqui no estúdio. Bem lembrado, Fábio, verdade. 4h40, Bolachinha, bota o hino da macaca. Vamos falar da Ponte Preta, que joga daqui a pouquinho, 7 da noite. Narração na CBN Campinas de Roger Williams, reportagem de Adriano Almeida, comentários do Carlão de Freitas. Ancoragem do Marco Guarizo, toda a equipe CBN lá no Moisés Lucarelli, transmissão em 99,1 e também no YouTube da CBN Campinas. São as plataformas onde hoje terá Ponte Preta e Náutico pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Aliás, tem um ouvinte aqui, o Newton de Paula. Boa tarde, terá venda de ingressos na hora do jogo da Ponte? Sim, terá. Viu, Newton? Tem sim. Vai até lá, aproveite, porque acho que hoje vai ter um número além do normal lá no Moisés Lucarelli, nessa promoção de ingressos, estreia de jogadores, tudo mais. A Ponte precisando de uma vitória importante em casa, é contra o Náutico, é confronto direto. Tudo isso faz com que o torcedor se empolgue um pouquinho mais para ir ao campo e acompanhar a Ponte Preta, que joga contra o Náutico. E como eu disse, é confronto direto, Júlio Nascimento. Muito bem, Cabelo, a Ponte Preta tem esse compromisso importante, né? Hoje às 7 horas contra a equipe do Náutico, inclusive é o reencontro do técnico Hélio dos Anjos com o Timbu, o Náutico, que foi o último clube do Hélio dos Anjos. É um confronto também importante por se tratar de um confronto direto contra a zona de rebaixamento. A Ponte, vencendo hoje, se mantém fora do Z4 e vira o turno mais confiante. Afinal de contas, nos últimos 5 jogos, a Ponte empatou 4 vezes, venceu uma vez fora de casa e agora nos seus domínios tenta somar mais um resultado positivo. E para isso vai precisar superar o seu principal desfalque, Luca, responsável por 9 dos 11 gols na temporada na Série B. 15 dos 21 gols da Ponte, somando todas as posições, foi vetado pelo departamento médico. São 3 possíveis estreias. Na verdade, 2, porque o Matheus Silva, o zagueiro que veio do Cruzeiro, ainda não estará relacionado. Diferente de Elvis, que tem chances de ser titular, e também do Richelli, que fica à disposição no banco de reservas. A provável Ponte de Kaique França no gol. Na lateral direita, Igor Formiga, Douglas Mendes, Fábio Sanches, Thiago Oliveira e Arthur, Felipe Amaral, Leonaldi e a possibilidade da escalação do Elvis ou então do Alisson, né? Mais um volante. Na frente, Fecim e Nicolas. Também existe a possibilidade da escalação do Danilo Gomes, mas essa é a provável Ponte para enfrentar o Náutico. É verdade, nós falávamos, inclusive, na abertura do programa, né, no destaque do Carlão, a gente comentava o seguinte, né, ok, restabelecido o contato com o Carlão, a gente falava justamente sobre, agora que tem o 10, não vai ter o 9? Hein, Carlão? A gente espera que seja somente para essa partida, ou talvez até contra o Grêmio, né, porque é um jogo que eu coloco como um jogo descartável para a Ponte. Pode acontecer da Ponte pontuar lá no Sul, pode, mas a tendência de que isso não aconteça. Então acho que o Luca vai ter aí 2 partidas, 2 rodadas para se recuperar, para aí sim voltar na segunda rodada do segundo turno a ponto de bala, para enfim fechar essa parceria com o Elvis, para que a Ponte possa crescer, possa evoluir dentro da competição. A expectativa é boa, né? Mais uma vez, sempre com ressalvas, porque a gente não sabe como que está o Elvis, né, a parte física, a parte técnica também não, até porque faz algum tempinho que ele deixou o Goiás, mas se ele estiver, se ele jogar, ou se ele estiver no ritmo em que ele estava há pouco tempo no Goiás, a tendência é de que ele ajude muito a Ponte, e com o Luca, com esse nível de atuação, eu acho que os dois podem formar aí uma dupla muito legal, uma dupla que tem condições sim de tirar a Ponte de uma zona incômoda da competição. E o jogo da Ponte Preta contra o Grêmio, que seria às 7 da noite, passou para as 4h30 da tarde, né? Esse jogo que acontece no sábado lá em Porto Alegre. Esse jogo que é a abertura do retorno da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora quem falou na macaca foi o Douglas Mendes, o DG, né, Júlio? Cabela, sem a presença do Luca, vetado pelo departamento médico, né? O artilheiro da macaca, inclusive, está na briga também pela artilharia da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma das apostas será o sistema defensivo, novamente contando com o trio Fábio Sanches, Thiago Oliveira, que volta de suspensão, e Douglas Mendes,
que fala aqui na CBN sobre esse momento defensivo da equipe. O setor defensivo está muito qualificado, né, com essa linha de 3 que a gente vem fazendo, muito próximo, a gente conversa muito um com o outro dentro de campo, fora de campo, expõe as opiniões que um acham, os outros acham também, e a gente vem se unindo muito, e essa crescente, né, querendo ou não, é o quinto time menos vazado no campeonato, tirando os 4 do G4, e é seguir forte e firme, né? E continuar nessa sequência defensiva forte que a gente vem fazendo. Querendo ou não, é uma zaga rápida, uma zaga velocista. Os 3 são bons no 1 para 1, no confronto no alto, no chão. E isso aí, o Fábio vem passando a experiência dele pra gente, porque já é um cara rodado no futebol. E o Thiago também, como já jogou mais jogos que eu, vem passando experiência pra mim e eu também posso ajudar eles com opiniões. Vale lembrar que a Ponte tem um novo zagueiro no elenco, né? A chegada do Matheus Silva, que ainda não está à disposição, e negocia a chegada de mais um zagueiro. Maurício, jogador de 31 anos que estava no Figueirense, é mais um nome para o sistema defensivo que a diretoria espera concretizar essa negociação nos próximos dias, viu, Cabela? A Ponte também precisa se mexer aí, principalmente nesse sistema defensivo aí. O Hélio dos Anjos conta sempre com 3 zagueiros, né? E para tomar cartão é fácil, ser suspenso é fácil o zagueiro, né? Acho que a posição como o zagueiro e o volante, né, Carlão? São os que mais tomam cartão, teoricamente, né? Teoricamente. Tem zagueiro que é tão zagueiro, é tão bom que nem cartão toma, mas nessa Série B não é tão fácil assim não tomar cartão, né? Então precisa de mais zagueiro para compor esse elenco aí, né, Carlão? Precisa. É que a gente fala, a Série B... eu não gosto muito de elenco inchado, né? Porque eu acho que é sinônimo de problema, mas a Série B ela é um campeonato muito difícil, muito complicado e que você precisa sair um pouquinho, né, da curva com relação ao número de jogadores no elenco. Para mim, um número ideal, 28 jogadores, 30, mas eu acho que em termos de Série B, acho que uns 32, até 33 jogadores, eu acho que dá para você comportar. Lógico que com qualidade, né? E principalmente no sistema defensivo. Então, acho que nesse setor de 5 a 6 zagueiros, né? Você pega aí 4 jogadores assim de um mesmo nível, 2 da base, né? Até para você formar e dar cancha, né? Principalmente aos jogadores da base. Aí a gente vai falando, de repente vai pensando em outras coisas. O assunto não é o Guarani agora, mas é igual eu falo com relação ao goleiro, né? Goleiro, se você tiver um titular bom, um reserva da base bom, o terceiro também pode ser da base. Ou, por exemplo, um goleiro titular, né, um ali meio parecido, de um nível igual, e aí sim com o da base. Sempre bom você ter 2 jogadores assim prontos, né? E um terceiro da base, para você aí dar minutagem, dar o convívio com o time principal. Então, com relação a goleiro, também eu penso assim. E zagueiros de 5 a 6, eu acho que é um número interessante para você tocar bem a temporada sem passar tanta necessidade. São 4 horas e 48 minutinhos. Ponte Preta e Náutico se enfrentam daqui a pouquinho às 7 horas da noite no Moisés Lucarelli. Transmissão aqui na CBN Campinas em 99,1 FM. Também no YouTube da CBN Campinas com Roger Williams no comando. E no YouTube do Esporte CBN Campinas tem o Guarani, Chapecoense e Guarani. Eu narro lá no YouTube Esporte CBN Campinas. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Guarani depois do intervalo. CBN Esportes Campinas. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM.
Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Muito bem, de volta aqui, reta final do CBN Esportes, segunda edição. Vamos falar do Bugrão, que também joga daqui a pouquinho, às 7 horas da noite. O Éder mandou uma mensagem aqui no WhatsApp dizendo assim, ó, ele mandou dessa maneira, Carlão, a mensagem, ó. 23 horas e 59 minutos. Presidente do Guarani dá entrevista e diz que dinheiro não é problema. 0 hora, 1 minuto depois. Guarani traz 2 reforços, apostas baratas, não consegue negociar com Regis, Vagninho, pois é muito caro, vai perder Lucão para o Paysandu, acho que o dinheiro sumiu, kkkkkk. É o torcedor sempre muito criativo. E tá certo o torcedor, os dirigentes eles precisam tomar cuidado quando... Às vezes eles se empolgam muito, eles querem justificar um mau momento para o torcedor e acabam exagerando, acabam prometendo coisa que é difícil você cumprir. Então que sirva de lição esse momento para o presidente Ricardo Moisés, que com todo respeito é uma figura legal, um cara importante hoje da cidade de Campinas, mas ainda está engatinhando na profissão, né? Então que seja um momento para ele adquirir experiência, para que ele não possa
comprometer aí o mundo para o torcedor bugrino, gerar muita expectativa nesse torcedor que está sofrido e entregar aí algo que não é o que o torcedor esperava. Né? E é o último jogo do primeiro turno, daqui a pouquinho às 7 da noite, do Guarani contra a Chapecoense lá na Arena Condá. E o Bugrão vai ter novidades para colocar em campo, não é, Júlio Nascimento? Pois é, Cabela, hoje o Guarani entra em campo contra a equipe da Chapecoense, jogo importante, pensando na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro e justamente para virar o turno numa condição melhor. Serão pelo menos 2 novidades na equipe. O técnico Moser terá à disposição o lateral esquerdo Jamerson e o meia Isaac, jogadores que foram regularizados no boletim informativo diário da CBF. E detalhe, os dois devem iniciar a partida como titular. Ouvimos os 2 atletas. Jamerson que fala sobre a sua expectativa de estrear com a camisa do Guarani. Com certeza, né? Energia positiva. Sabemos que o Guarani não está numa situação boa, mas sabemos que é um grande elenco, um grande time. E a história do Guarani também é muito grande, né? E a gente vai sair dessa situação, que os torcedores continuam apostando e acreditando em nós, porque a gente vai entregar tudo de nós para sair dessa situação. O meia Isaac também briga por uma vaga nesse time titular e também falou sobre as suas expectativas. Vejo minha chegada aqui como uma grande oportunidade. Passei por grandes clubes, né, como você disse, e acabei não tendo uma sequência no último, então vim aqui para buscar meu espaço, para ajudar, acima de tudo, o Guarani sair dessa situação que não é cômoda, mas temos um grande elenco e podemos muito bem dar a volta por cima e conquistar grandes coisas ainda esse ano. O provável Guarani para enfrentar a Chape de Kozlinski no gol, Lucas Ramon, João Vitor, Derlan e Jamerson, Leandro Vilela, Silas, Isaac, Bruno José, Maxwell e Nicolas Careca. Outro confronto direto contra a zona de rebaixamento, o Bugre, que quer virar o turno chegando aos 20 pontos. Pois é, Júlio, Agora tem gente chegando, já vai indo pro campo, mas tem gente saindo também, né, Júlio? Pois é, Cabela, vamos atualizar o mercado do Guarani. Hoje, né, os 2 primeiros reforços já estarão à disposição do técnico Moser Santos, né, tanto o Jamerson, lateral esquerdo, como o Isaac, meio campista. Os 2 jogadores vão para o confronto na Arena Condá contra a Chape e provavelmente como titulares, né. Diferente ainda de outros atletas que podem reforçar o Guarani. O Bugre ainda busca um zagueiro, um lateral, um meia e pode buscar mais um atacante, principalmente por conta da situação do Lucão do Break. O Lucão do Break está próximo de deixar o Guarani. Um dos times interessados é o Paysandu, que está disputando a Série C, mas o detalhe é que o Paysandu vem realizando alguns investimentos para fortalecer o elenco e de fato confirmar o acesso para a Série B do ano que vem. Então, o Paysandu estaria disposto a cobrir o salário que o Lucão do Break recebe do Guarani. O empresário do atleta, Vinícius Prates, diz que a prioridade do Lucão, se não for seguir no Guarani, é deixar o país. Está ali buscando alguma possível equipe fora do Brasil, principalmente ali do mundo árabe, né, onde os salários são mais altos. Mas no Brasil, o clube que teria mais chances de contar com o Lucão do Break é o Paysandu. Ele está fora da lista de relacionados, o Guarani ainda não divulgou o motivo dele não viajar, não está lesionado, o Lucão está treinando normalmente, então não seria nada físico. Pode envolver justamente essa questão da negociação com o Paysandu, então, com outra equipe. Fato é que o Lucão do Break dificilmente seguirá na equipe do Guarani para a sequência da temporada, viu, Cabela? Pois é, Carlão, a gente vê que o Lucão do Break tá indo, né? O Lucão do Break, ele teve um bom momento no final do ano passado, na reta final da Série B do ano passado, e podemos dizer que só, né, Carlão? O ano passado, parte do Campeonato Paulista, né? 2 jogos emblemáticos contra o São Paulo, um golaço, e contra a Ponte, né, em que ele abriu o caminho da vitória no derby do Paulistão. Depois acabou caindo de produção e hoje, apesar de eu achá-lo um cara importante dentro do grupo, mas a gente percebe que ele está bem escanteado, né, e diante dessas informações do Júlio, com o Paysandu desembolsando muita coisa aí para construir essa campanha de acesso e disposto a cobrir oferta de Guarani, cobrir oferta até do exterior para contar com o Lucão do Break, eu acho difícil a permanência dele aí pelos lados do estádio Brinco de Ouro. Pois é, e para o jogo de hoje contra a Chape, é parada dura lá na Arena Condá, né, Carlão? A parada dura, acompanhei o jogo da Chapecoense contra o Náutico, um time que gosta de jogar
muito com a bola aérea, né? O Léo é um jogador importante, aquele do Cruzeiro, né? É o capitão da Chape. Contra o Náutico jogou o Xandão, esse que passou pela Inter de Limeira e fez o gol. Aliás, os 2 gols de zagueiros, né? Através de bolas paradas. O Vitor Ramos também às vezes joga, mas a zaga que se deu e foi a responsável pela vitória contra o Náutico foi formada pelo Léo e pelo Xandão. Então tem que tomar cuidado, sim. O Guarani é um jogo que, pelo momento, a Chape leva uma certa vantagem por jogar em casa e por estar numa evolução dentro da competição. Mas fora de casa, a gente espera aí que o Guarani tenha a confiança de fazer um grande jogo e pontuar. Eu acho que é importante virar o turno pontuando para que o Guarani corra, né, atrás dessa recuperação na etapa final do campeonato. Muito bem, 5 em ponto. Lucão do Break, se for para a Arábia, o nome dele lá vai ser Carlos Lucal. Agora, se ele for pro Paysandu, vai ser o Lucão do Calypso. Pode ser, boa. Carlão, você volta pro jogo... Lucão do Break, Chimbinha e Joelma. Pois é, rapaz, olha que trio, hein? Meu Deus do céu, hein? Trio parado e duro. Carlão, você volta pro jogo da Ponte, certo? Daqui a pouquinho já estaremos no Majestoso. Valeu. Um abraço, até mais. 7 da noite tem Ponte Preta e Náutico aqui em 99,1 e também no YouTube da CBN Campinas. Guarani Chapecoense no YouTube do Esporte CBN Campinas. Você acessa, tem o jogo inteirinho, simultaneamente as duas equipes nessa última rodada do primeiro turno, aqui com a equipe CBN Campinas. Um abraço e até mais. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e Guindastes.